Hoje, dia 13 de abril de 2020. Ótimo dia para você, meu amigo. Ótimo dia para você, minha amiga. Você está aqui no canal Vigiai e Orai. É tempo de nós orarmos, é tempo de nós vigiarmos. Nós temos que orar pelo nosso Brasil, orar pelo mundo, orar pela nossa família. Vou deixar para vocês aqui um vídeo interessantíssimo aí para você poder ver o que está acontecendo aí na área de saúde do nosso Brasil. A situação é triste, a situação é angustiante e nós temos que juntos orar, apresentar nas mãos de Deus o nosso país, apresentar nas mãos de Deus a nossa vida, para que o Senhor venha jogar por terra esse demônio, para que o Senhor venha repreender esses farsantes e dar vitória para nossa nação. Ouça esse vídeo e ore conosco, busque a Deus conosco. Olá, campeã, tudo bem? Vou esperar vocês chegarem, porque a partir de agora nós vamos começar uma live, talvez uma das lives mais importantes que nós já fizemos ao longo deste ano, e principalmente é a live mais importante depois que todo esse problema do coronavírus chegou aqui no Brasil. Pessoal, eu vou pedir que vocês compartilhem. Ao meu lado está aqui o meu querido Marcelo. Marcelo é pastor, Marcelo é um amigo querido que eu estou tendo o privilégio de reencontrar depois de muito tempo, e me reencontrei com ele por um acaso, né? Através de uma prima da Joyce. Joyce, ela fez contato comigo hoje, ela mora lá no Quênia, e ela fez contato comigo dizendo de que o Marcelo tinha tido esse problema de falsificação do atestado de óbito da sua tia, que morreu por uma outra questão, e falsificaram o atestado de óbito como se ela tivesse morrido de coronavírus. Eu quero agradecer aqui a confiança de toda a família que está aqui, e quero agradecer também a sua confiança, você que está aí comigo, e ao meu filho Israel, que está filmando aqui para mim nesse exato momento. Quem puder, comece a compartilhar a partir de agora. Marcelo, eu não vou perguntar se está tudo bem, porque não está tudo bem. Sim. Apesar de nós sabermos que a nossa querida Ivanice já está com o Senhor, não é? Mas o que fere não é o Senhor ter levado-a, que aliás vocês já tinham essa expectativa, sim, né? Sim. Mas é a forma indigna com que vocês tiveram que se despedir dela, sim, por uma falsificação no atestado de óbito da nossa querida Ivanice. Marcelo, por favor, faça um pequeno resumo dessa história, conte um pouquinho sobre o quadro de saúde da dona Ivanice. Primeiro, boa tarde a todos, né? Como foi dito pelo meu amigo deputado Antônio de Paula, já há 4 anos a minha tia ela vem sofrendo de um problema de efizema pulmonar, né? Ela foi diagnosticada nessa patologia, efizema pulmonar e fibrose. E no período em que foi dado o diagnóstico, né, com muita clareza, o estado já estava muito avançado, e o médico com muita clareza reuniu parte da família e disse que ela só teria mais 3 anos de vida, né? E era para a gente começar a preparar, estar mais junto, porque somente Deus poderia sobre o problema dela. E no início desse ano completou os 3 anos, né? Ela até passou um pouquinho, né, do período que os médicos haviam dito, né? E nós estávamos já nesses últimos meses, o estado dela estava se agravando muito, né? A saturação, quase toda semana a gente tinha que ir para o hospital, porque a saturação do oxigênio chegava a 70, e toda semana a gente estava tendo que levar... Correndo para o hospital. Isso.
né? Quando foi na semana passada, ela teve uma ida ao hospital no domingo, né? Ela foi internada no domingo à noite e foi liberada logo em seguida na segunda-feira pela manhã, né? Sem nenhum diagnóstico de coronavírus. Ela já tinha um histórico no Hospital Carlos Chagas, né? Ela já estava sendo tratada lá já há bastante tempo. Então, quando ela chegava lá, as pessoas já sabiam, né, pelo histórico, mais ou menos qual era a patologia dela e davam aquele tratamento para ela. Deixa eu te perguntar, Sim. quando ela foi internada, por conta desse efizema pulmonar histórico, ela ficou na ala onde fica possui o coronavírus, porque todo hospital, né, que está tratando Covid-19 separa uma ala, não é? Sim. para aquelas pessoas que vão ser tratadas. Sim. Ela ficou nessa ala? Então, deputado, o que ocorreu? Como eu disse, no domingo ela foi e retornou em casa. A saturação dela reduziu mais ainda quando foi na terça-feira. A minha esposa, ela tem um conhecimento no posto de saúde aqui próximo da nossa casa, uma doutora que já cuidava dela aqui, né? Ela esteve aqui na casa e disse, olha, na verdade o tempo dela chegou. Sim. Vocês têm duas opções, ou vocês vão dar a ela uma morte sem dor, internando ela, porque lá vai ter o apoio dos aparelhos para ela poder respirar, porque ela já estava puxando o oxigênio. Sim. E não... Ela se despediu de todos nós praticamente aqui, né? Ela ainda teve tempo? Despediu de mim, o favor de cuidar dos dois filhos dela. Vai prestando atenção, você que está em casa, você que está me acompanhando, o tamanho da covardia dessa turma que está falsificando o atestado de óbito para aumentar o número de mortes por Covid-19 no Brasil. Vamos lá. Então, ela se despediu de mim, se despediu da dona Marilze, que é a senhora que está aqui, que sempre cuidou dela nesse período, né? E aí a doutora falou, ou vocês ficam um tempinho mais com ela aqui em casa, sabendo que talvez de hoje para amanhã ela possa partir dormindo, ou vocês levem ela para o médico. Nós decidimos levar ela para o hospital. Dar uma morte mais digna, né? Tá. E aí ela foi internada, né, à noite, nesse dia. Quando o médico veio, depois de uma hora, o médico veio, o médico que foi o responsável pela internação, ele disse simplesmente que ela... Lembra o nome desse médico? Não. Porque não lembro. Não. Doutor Luiz. Doutor Luiz, o senhor? Doutor Luiz. Doutor Luiz. De qual hospital? Do Carlos Chagas. Carlos Chagas. Né? Doutor Luiz do Carlos Chagas. Isso. Ele, na verdade, foi cordial. Sim. Ele foi uma pessoa, assim, extremamente bondosa. Parabéns, doutor Luiz. Parabéns. Né? Ele nos informou do estado dela. Ele até falou, olha, a gente já está sabendo mais ou menos da patologia dela. Ela foi entubada e ela está na sala vermelha e ela voltou a oxigenar com os aparelhos 100%, saturar 100%. Nós saímos de lá tranquilo, né? E fomos informados que no dia seguinte o hospital entraria em contato para dizer sobre o estado de saúde dela. No dia seguinte, né, a gente foi até o hospital, ninguém ligou para a gente foi até o hospital, mas a gente lá teve a informação de que ela saiu da sala vermelha para a sala amarela. Sim. Simples, da sala amarela. Vermelha para a sala amarela. A amarela com oxigenação. Tá, ok. Simples. Simples. Né? E aí, na quinta-feira pela Nada manhã... da ala do Covid. Em nenhum momento. Inclusive, Ela está na ala de tratamento normal de gente que não tem Covid-19. Sim. Ok? Sim. Um aparelho respiratório. E aí, o que ocorreu? Na quinta-feira que nós recebemos o telefonema do hospital para comparecer com os documentos, nós já sabíamos mais ou menos o que havia acontecido, né? Aí nós chegamos no hospital, veio um médico, a gente ficou aguardando o médico, a minha esposa subiu junto com o meu primo para poder falar com esse médico, e o médico, quando se dirigiu a eles, esse foi o diagnóstico do óbito. Preste atenção, o diagnóstico do óbito, eu vou pedir que você compartilhe, porque hoje nós estamos aqui desmascarando essa máfia do Covid-19.
essa máfia que está sendo remunerada, que está sendo controlada pelo governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pelo governador João Dória em São Paulo, para forjar a morte de pessoas como se elas tivessem morrido por Covid-19. Forjar. Por que forjar? Porque uma coisa é você achar que a pessoa poderia ter, ok? Porque ela vinha sendo tratada como se fosse Covid, ok? Mas esse caso não, e outros casos também não. Lembra daquele borracheiro que infelizmente morreu porque estourou o pneu? Deram a morte dele como Covid-19. O absurdo tá tão grande que basta a pessoa chegar no hospital e morrer, e sai com óbito de Covid-19. Então vamos ao laudo do médico. Vamos lá, Marcelo. Então, quando ele se apresentou à minha esposa e ao meu primo, que é no caso filho da minha tia, da dona Ivanice que faleceu, né? Ele foi direto, ele disse, olha, ela teve uma parada às 6 horas da manhã, uma parada respiratória e uma parada cardíaca. Nós tentamos reanimá-la e infelizmente nós não foi bem sucedido. Vocês ouviram? Parada respiratória e parada cardíaca. Né? E em nenhum momento ele citou o Covid-19. Ok. E ainda foi acrescentado. Isso por conta da sua patologia. Ok. Entendeu? Quando nós saímos dali, fomos até o registro geral, né? Que a gente foi encaminhado para o registro geral, né? Aí eu acho que é ali que começa o esquema, né? Ok. Porque só pode entrar uma pessoa por conta do surto. Vai prestar então, atenção. Só foi o meu primo, né, já abalado emocionalmente. Que é filho dela. Né? Ele sentou lá na mesa com a senhora. Foi dada a ele, teoricamente, toda aquela assistência, orientação. Não. Pessoal, estão todos aqui, tá certo? Por uma questão profissional, tá certo? Nós não vamos expor os filhos nesse exato momento, mas estão todos aqui. Certo? A família está toda reunida aqui, tá? É só para você saber. E aí o que ocorreu? Naquele momento ela falou... Ele muito abalado, perdeu a mãe. Isso, aí, você tem SINAF, ainda orientou ele sobre a questão do SINAF, e aí ela falou, por favor, assina aqui. Ele já, pelo fato dele já ter recebido... SINAF é o plano funeral aqui. Isso. Tá bom? Aqui no Rio de Janeiro. Pelo fato dele já ter recebido o diagnóstico do óbito, né? Ele foi e assinou o documento. Quando ele saiu da sala, né? Aqui... Presta atenção, ele assinou esse documento e fez o que a maioria de nós faríamos, não leu o documento. Por quê? Porque simplesmente ele estava abalado emocionalmente, estava sensibilizado emocionalmente. Ele já tinha ouvido do médico, do Dr. Luiz, não é? Lá do hospital. Na verdade, não foi mais o Dr. Luiz, né, doutor? Ele falou no primeiro dia. Sim. Já era uma outra equipe médica. Já era uma outra equipe médica. Isso. Então, essa outra equipe médica tinha dito qual foi o laudo, ou seja, qual foi a razão. Ele, sem ler, obviamente, como a maioria de nós, abalado, assinou e pronto, acabou. Certo? Assinou aí o laudo. Que nós já vamos mostrar aqui o laudo já. Aí vamos lá. Então, o que aconteceu? Quando ele saiu, aqui está o laudo. Esse aqui, na verdade, mas aqui fica bem mais claro, né? Olha aqui. Eu tô sem óculos. Tá. Olha só. Anote somente um diagnóstico por linha. Isso aqui é a declaração de óbito. Então aqui está. Síndrome da efizema respiratória aguda. Mas presta atenção. Aqui está dizendo, ó, em letras pequenas, né? Anote somente um diagnóstico por linha. Isso. Tá. Aí ele vai dizer o motivo disso aqui, da síndrome. Coronavírus. Aqui está a farsa. Aqui está o golpe. Aqui está a malandragem, a molecagem que estão fazendo. Ela não tinha coronavírus. Ela morreu por causa da síndrome da efizema pulmonar aguda. Tá aqui. Aí eles meteram um coronavírus aqui embaixo.
ok? Meteram um forjando a declaração de óbito da dona Ivanise de Moraes Fontes, aqui. Vamos lá. Aí o que aconteceu? Quando ele saiu com essa documentação, eu peguei a documentação para ler. Sim. Né? Para ler, porque eu já tinha mais ou menos a ideia do que está acontecendo no país. Sim. E aí, quando eu comecei, eu procurei aqui a causa, eu vi que eles acresceram o coronavírus. Sim. Minha esposa e eu, nós fomos à sala, nós questionamos a senhora lá do Registro Geral, que aí encaminhou para a doutora. Na verdade, eu acho que, eu não sei se ela é diretora ou chefe geral do pessoal da ala de medicina do hospital. Fala. Ela era doutora no momento. Ela era a doutora responsável pelo horário, pelo plantão. Isso. Mais cedo substituiu o médico que deu o laudo que ela tinha. Fala só um pouquinho mais alto, vai. Fala mais alto. Isso. Essa doutora, ela rendeu. É que ele não vai aparecer, tá, pessoal? Vamos lá. Rendeu o médico que tinha dito que ela tinha falecido devido ao enfisema. Sei. Ela rendeu ele e já veio falando sobre essa questão do coronavírus, que foi algo novo. Que ninguém tinha comentado, nem desde que ela entrou. Certo. Até a hora que o médico falou com a gente. Certo. Entendeu? Ela assina aqui alguma coisa, essa doutora? Foi a doutora que assinou o laudo. Ela que assinou aqui? Sim. Doutora Ana Cláudia Regê. Doutora Ana Cláudia Regê. Doutora Ana Cláudia Regê, CRM 520 110 52 56. Doutora Ana Cláudia Regê, que assina esse atestado de óbito forjado, ok? Doutora Ana Cláudia Regê. Pode lá continuar. Então, quando nós saímos da sala, só poderiam ir 2 pessoas até essa sala. Sim. Então foi a minha esposa e o meu primo. Eu já estava abalado, nervoso, claro, e eu acabei ficando. Claro. Né? Então, quando minha esposa e meu primo foram até essa doutora, o médico que estava saindo do plantão, que chegou até nós e disse a causa da morte dela, estava do lado dessa doutora. Isso segundo o relato da minha esposa e do meu primo. E aí eles começaram a conversar com eles. Ela mostrou, na verdade, a pergunta que minha esposa fez: vocês fizeram um exame de coronavírus, do Covid, para saber se ela... Sim. Aí fizemos, mas só daqui a 15 dias. Sim. Ou seja, eles não colocaram nem aqui como suspeita, né? Não. Eles já afirmaram que foi coronavírus, sem ter um resultado. Ok. Aí ela pegou um raio-x, né? Um raio-x, uma chapa de pulmão, mostrou pro meu primo dizendo assim: olha, isso aqui é um raio-x de coronavírus. Tá. Né? O que ocorre? Devido a esse tempo todo que eles estão indo ao médico, aos exames, aos médicos, né, acompanhando minha tia, os médicos sempre vão explicando e eles tiveram... A chapa. Isso. Como ele já havia mostrado ao senhor antes daqui da live, ele já havia explicado ao senhor. Então ele tem mais ou menos uma noção. Ele não é médico, mas ele tem uma noção. Então mostraram aquela chapa com já há 3 anos que ele acompanha a mãe dele. Isso. Eles acompanham a mãe. Inclusive ele deu uma aula para o senhor aqui. Sim, verdade. Né? Mostrou. Verdade. Então o que aconteceu? Ela simplesmente mostrou a chave e disse: tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma radiografia de coronavírus. Aí ele falou: não, peraí. Eu acompanho minha mãe. Eu sei que isso aí é o efizema pulmonar. Sim. Ou seja, não existia nem ouvido fosco. Ou seja, eles pensaram que poderia enganar, porque a pessoa é leiga. É leiga. Só que, na verdade, embora ele não sendo profissional da área da saúde, ele se inteirou por acompanhar a mãe há 3 anos, a mãe já fez dezenas de raio-x, e ele sabe o que é o raio-x de efizema pulmonar. Isso. E aí, o que ele disse? Aí, no momento da discussão, ela tentou alterar um pouco a voz. Foi quando essa doutora Ana Cláudia, aí o meu primo fez a pergunta para ela, né? Ele disse assim: bom, o pessoal aqui do coronavírus no hospital, eles não estão em local reservado, em uma área reservada? E ela falou que aí ela, sim, está em área reservada. Aí ele disse: e por que a minha mãe estava numa enfermaria de pessoas comuns? E ela respondeu o quê? Ninguém ficou calado durante 30 segundos pensando. Falou oi e pronto. E pronto. Ficaram calados. Mas em nenhum momento ela pensou
em refazer essa declaração de óbito. Não. Em nenhum momento. Não. Aí que vem a questão Você pode falar mais polêmica. Aí que vem a questão polêmica. Aí, o que ela falou quando ela não se viu sem saída, né? Quando eles começaram a pressionar, minha esposa pressionou também, né? Segundo a informação da minha esposa e do meu primo, ela tentou se valer daquela lei que diz que o funcionário público, no ato de serviço, não pode ser Quando incomodado. o funcionário público não sabe responder, não tem resposta, né? Ele coloca a lei em cima e diz que ele não pode ser importunado ou incomodado. Chamou minha esposa de louca, né? Falou que minha esposa Os era maus louca, funcionários públicos. né? Falou que minha esposa era louca, porque minha esposa... Ela falou. Falou, porque minha esposa falou assim pra ela, olha, o Deus que eu sirvo, ele é justo. Vocês podem estar tramando mal e fazendo, podem tentar pensar que estão se livrando da justiça do homem. Mas da justiça de Deus ninguém se livra. Aí ela chamou ela de louca por causa disso. Chamou de louca. Tá. Aí ela ficou vermelha, amarela, e aí no final da discussão, né, antes dela chamar a segurança, né, ela disse assim... Aí ela chamou a segurança. Ela ia chamar a segurança. Ah, doutora Ana Cláudia... como é que é o nome dela aqui? Rejeite. Ô, doutora Ana Cláudia, a senhora chamou segurança, doutora Ana. A senhora chamou segurança. Ah, doutora Ana, então eu vou chamar os meus advogados. A senhora assinou um atestado de óbito falsificado. Falsificado. Só que a senhora não está mexendo com otário não, doutora Ana. A senhora não está mexendo com otário. A senhora mexeu com uma família que não teve a dignidade de poder fazer um sepultamento digno da dona Ivanice, porque vocês forjam declaração de óbito. E aí quando a esposa do Marcelo diz, o meu Deus é justo, porque nesta hora ele tem que apelar para Deus. A senhora riu. A senhora riu. Só que a senhora não riu dela não, doutora Ana Cláudia. A senhora riu foi do Deus dela. E foi o Deus dela que me trouxe aqui, deputado federal Otônio de Paula. Foi o Deus dela que me trouxe aqui e vai ter justiça, doutora Ana Cláudia. E a justiça vai ser no seu CRM, doutora Ana Cláudia. Porque eu não vou processar Estado, não. O processo vai vir em cima do seu CRM, doutora Ana Cláudia. Para a senhora aprender que tem que respeitar a vida. Não importa quantos a senhora vê morrendo, mas a senhora, enquanto médica, a senhora tem compromisso com a vida, não é com a morte, não. A senhora não pode se acostumar com a morte, não. A senhora tem que lutar todos os dias para não morrer o teu paciente. Que vergonha, Cláudia, que vergonha. Deus abençoe você, Deus abençoe a nossa nação brasileira e juntos vamos orar, vamos clamar a Deus pelo nosso Brasil, para Deus repreender a seta do inimigo, para Deus abençoar a nossa casa, nossa vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para fortalecer o canal. Deus te abençoe.